Então vamos lá? Este aqui é um manual para encaminhamento de relatório de estudante para o Conselho Tutelar. Vou fazer um passo a passo. Espero sanar todas as dúvidas. Inicialmente, a gente precisa se atentar que para incluir relatórios dentro do SEI, o relatório precisa estar no formato PDF. O comum que vocês têm é um relatório de Word, correto? Eu criei um aqui como exemplo. Eu coloquei aqui relatório de aluno. O que a gente vai fazer? Eu coloquei um plugzinho no computador aí. Basta você ir em salvar como, PDF XPS, publicar, e vai aparecer aqui transformado em PDF. Você pode fechar o relatório de Word. Lembrando, relatório, quando você salva ele em PDF, você não salvou o Word. Se você não tiver salvo o documento Word, você tem que salvar ele como Word também para preservar o original, né? Podemos fechar, que a gente não vai precisar mais do relatório Word. Voltamos à tela do SEI. Eu já estou com o menu aberto, mas só mostrando como abre esse menu, essa aba preta aqui do lado esquerdo, você vai clicar em menu e vai aparecer aqui, ó, iniciar processo. O processo correto para você fazer é o encaminhamento de estudante para atendimento. Ele é vermelho. Se você digitar só estudante, ele já vai te ajudar a localizar. Só precisa tomar o cuidado de clicar aqui no documento certo, ou no processo certo. Lembrando que esse processo é restrito. Você tem que clicar aqui e ele já vai pegar a hipótese legal automaticamente, a proteção do direito da criança e adolescente. Aqui embaixo tem o botão de salvar e aqui em cima também. E é sempre desse jeito no SEI. Cliquei em salvar, criei o processo. Qual que é a próxima fase? Aqui. Nós vamos fazer a inclusão dos documentos no corpo do processo. Qual que é o primeiro documento que a gente precisa inserir? É como se fosse a nossa cartinha para o local que vai ser acionado. Vou até mostrar uma situação aqui antes, que é o seguinte. Vou chamar aqui no enviar só para mostrar para vocês. O Conselho Tutelar, ele não é vinculado à Secretaria de Educação. Significa que ele é uma empresa diferente. Quando o destinatário é uma empresa diferente, o correto seria a gente encaminhar um ofício. Por quê? Memorando, a gente só encaminha quando o destinatário está dentro da nossa empresa. Só que eu não gosto muito de ofício e eu acho que para esse encaminhamento aqui, quase sempre eu fiz memorando, quando o Daniel ou a Tatiana me pediam. Lembrando, sempre colocar o restrito em todos os documentos do processo. Salvei. Por que eu não gosto de ofício? Tem que ter o destinatário, o cargo, o nome da pessoa, muitas vezes você não vai saber. Se você estiver de posse dessa informação, o correto é usar ofício, tá? Assunto, encaminhamento de estudante. Vocativo, não sei qual é o cargo lá. Por exemplo, senhor chefe, seria. E aqui eu mando o que eu estou fazendo. Encaminhamos, sempre de maneira impessoal, porque nós estamos falando em nome da empresa. Relatório de... Eu sempre coloco as iniciais, eu acho mais elegante também. Fulano de tal da Silva. Para as providências. Atenciosamente. Ok. Mas aí eu salvaria para a gente incluir o próximo documento. Mas a gente não vai usar
o ofício. Esse documento não foi assinado, não foi tramitado, eu vou deletá-lo. Eu vou incluir aqui um memorando, que é mais fácil. Lembrando, restrito, salvar. Por que é mais fácil? Porque aqui o destinatário é mais simplificado. Ao Conselho Tutelar da Estrutural, por exemplo. Assunto: encaminhamento de estudante. Encaminhamos relatório do estudante Digital da Silva para as providências, por exemplo. Atenciosamente, escrevi o documento. Lembramos sempre que terminamos de escrever o documento, salvamos. Vou assinar agora? Não, porque tem um detalhezinho que eu vou mostrar daqui a pouco. Fizemos o memorando. O que é que falta agora? O relatório. Para incluir documentos no processo, lembrando sempre ícone laranja à esquerda. Incluir documento. No caso, é um documento externo. Tipo de documento: relatório. Se eu digitar o R ali, ó, no combo, já vai lá para baixo. Posso só navegar aqui e escolher o tipo correto. Relatório, data. Data de hoje. Digitalizado nesta unidade, tipo de conferência, documento original. Lembrando sempre, restrito. E agora a gente vai procurar o documento lá onde a gente salvou. Onde a gente salvou está aqui. Lembra que a gente salvou como arquivo exemplo? Abrir. Salvar de novo. Relatório de aluno. Pronto, ainda não. Precisamos autenticar esse documento. Quem autentica o documento? Qualquer servidor público. Se foi você que assinou o relatório e não a Tatiana ou a Janaína, tem que ser outra pessoa para autenticar, viu? Caso tenha sido assinado por outra pessoa, só você clicar aqui no botãozinho preto, digita a sua senha, o documento vai ficar autenticado. Quando você autentica, aparece aqui ao lado o mesmo íconezinho que a gente clicou no início, que é essa bolinha preta com o Vzinho. O documento de cima, o que a gente precisa fazer com ele? Assinar para poder enviar o processo, certo? Só que não, ó. Uma das coisas que a gente pode fazer para esse documento ficar mais elegante é o seguinte. Vou colocar ele aqui no modo edição, que é esse envelope laranja com a caneta, eu consigo editar novamente. No modo edição, o que eu vou fazer? Quando eu clico aqui em relatório, no ícone dele, aparece um número. Este primeiro número é o número desse documento. Copiamos ele. E aqui no documento em edição, eu posso citar esse relatório, clicando aqui no SEI, que é esse inserir link para processo ou documento SEI. Colo, Ctrl V, ou colo da maneira tradicional aquele número que a gente copiou, dou OK e salvo. Posso fechar, que está salvo. O que acontece? Vira um link. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir diretamente o relatório citado. Ajuda muito na leitura do processo depois. Beleza. Fiz o processo, adicionei o memorando, adicionei o relatório. Posso enviar o processo? Poderia, já vai funcionar. Só que assim, por uma questão de organização, é sempre bom criar um bloco interno e adicionar esse documento dentro do bloco interno. Aqui nesse legozinho marrom, se você clicar, ele vai colocar aqui, ó, seleciona o bloco. Nós na escola já temos um bloco para isso, que é o SOI 2026. Você que escrever aqui, ó, buscar SOI 2026, clicando aqui, você vai adicionar esse processo ao SOI, ao bloco interno. Ou seja, no futuro, você não precisa ter esse número de processo anotado em lugar nenhum. Basta você entrar no SEI, procurar o bloco SOI, abrir o bloco
e vai estar listado aqui esse processo. Eu posso colocar aqui, ó, na exclamaçãozinha, uma descrição. Relatório do fulano de tal da Silva. Salvei, ele vai ficar listado aqui. Se eu clicar aqui no verde, eu abro de novo o processo. Criei o processo, autentiquei o documento, redigi o memorando ou ofício. Vou encaminhar o processo para o setor responsável, para o setor destinatário. Ícone do envelope com a setinha verde. Clico, vou procurar. Conselho Tutelar Estrutural. Já vai aparecer aqui. Se eu clicar, ele vai ficar achurado embaixo. Está pronto para enviar. Se eu apertar o botãozinho enviar, o processo já vai ficar disponível para leitura no setor destino. O que eu não vou fazer porque isso aqui é um exemplo. Eu vou até tirar aqui para mostrar a funcionalidade também. Você não precisa copiar escrever o nome certinho. Por exemplo, se eu colocar só tutelar estrutural, já fica mais fácil localizar. O mesmo vale se fosse conselho tutelar do Gama, por exemplo. Selecionaria e aperto enviar. Algo que nós não iremos fazer. Vou deixar aqui o processo por enquanto, porque eu vou colocar um bônusinho aqui. Caso você não tenha um Word com a ferramenta de conversão, na internet tem gratuito. Basta você procurar na internet aqui, ó. I love PDF. Converter o Word para PDF. Você vai buscar o seu documento no seu computador. Aqui o arquivo exemplo que nós tínhamos. Selecionar. Converter para PDF. Baixar o arquivo. Ele vai ser baixado lá para o diretório downloads. Ou você olha aqui, clicando aqui também dá para ver qual é o diretório onde ele foi salvo. Porque aí você vai precisar saber o diretório quando você for anexar no SEI. Vamos fazer aqui um bônus número 2. Eu acho que seria interessante vocês perguntarem lá no Conselho Tutelar se é possível encaminhar mais de um relatório no mesmo processo. Porque, por exemplo, ficar fazendo repetidos processos para enviar relatório um a um é bem chatinho, meio trabalhoso, né? Outra coisa que ajuda aqui é o seguinte. Você pode também, ó, se você clicar aqui em cima do memorando e copiar esse número, no próximo processo que você criar, você consegue, através... Quando eu digo para copiar, é simples, tá? Eu não falei da primeira vez. Quando você clica em cima do ícone, você clicar em cima do número, você copia automaticamente esse número. Suponhamos que no outro processo eu quisesse criar um memorando igual. É só eu colar esse número aqui, ó, documento modelo, colei. Lembrando que é restrito sempre. Salvar. Olha só o que vai acontecer no outro processo. Você vai incluir um memorando igual, copiado desse 131 que a gente gravou na memória. E aí você vai precisar só alterar as coisas que são diferentes, facilitando, né, o processo de mandar vários processos seguidos, como é o caso disso aqui. Lembrando, eu ligaria no Conselho Tutelar e perguntaria se é possível enviar mais de um relatório no mesmo processo. Facilitaria bastante o trabalho. No mais, eu acho que é isso. Agradeço a audiência. Falou!